Por vezes, é alegado que apenas o bem dos humanos importa, ou que importa em maior grau, porque todos os humanos, e somente os humanos, têm o potencial para desenvolver certas capacidades ou relações, ainda que muitos humanos não as tenham de fato. As capacidades mais citadas são capacidades cognitivas complexas. As relações mais citadas são relações de solidariedade mútua, políticas ou de poder. O que se quer dizer com potencial é o seguinte: bebês ainda não possuem, por exemplo, capacidades cognitivas complexas, mas um dia podem vir a tê-las quando forem adultos. Idosos que estão com alguma doença degenerativa mental já não possuem aquelas capacidades, mas um dia já as tiveram. São, portanto, portadores em potencial daquelas capacidades e relações, ainda que não portadores reais. Os animais não humanos, por outro lado, não têm esse potencial e, portanto, segundo essa visão, estaria justificado fazer a eles certas coisas que jamais estariam corretas se fossem feitas a humanos. Vejamos a seguir alguns problemas com esse argumento. O primeiro problema é que existem muitos humanos que sequer possuem o potencial para o desenvolvimento daquelas capacidades ou relações. Por exemplo, humanos que possuem alguma condição congênita incurável que os impedirá durante a vida inteira de exercerem aquelas capacidades e relações. Diante dessa resposta, os proponentes do apelo ao potencial, por vezes argumentam que, no caso desses humanos, temos de levar em conta a possibilidade de um avanço científico ou mesmo de um milagre. Entretanto, poderia ser respondido que, então, seria arbitrário não levar em conta as mesmas possibilidades no caso dos animais não humanos. O segundo problema é que o apelo em questão não explica por que a posse, real ou em potencial, daquelas capacidades ou relações seria relevante para saber se alguém deve receber consideração moral ou para determinar o grau de consideração que deveria receber. Um terceiro problema é que as razões que temos para, por exemplo, não causar sofrimento a uma criança parecem existir simplesmente porque o sofrimento é algo negativo e não porque no futuro ela poderá vir a desenvolver aquelas capacidades e relações. Por exemplo, se soubermos que uma criança está com uma doença terminal e morrerá antes de desenvolver aquelas capacidades e relações, parece que ainda temos todas as razões para respeitá-la. Se é assim, então não parece fazer sentido dizer que não temos de respeitar os animais não humanos porque eles não têm o potencial para aquelas capacidades ou relações.